Olá IPCA, hoje é sábado, dia 1º de março de 2014. Estamos juntos há 573 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 16 a 18 do segundo livro de Samuel. Voltamos a estudar a história de Davi e estamos naquele momento em que, depois de ter adulterado com Batseba, de ter promovido o assassinato de Urias na tentativa de encobrir o seu pecado, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, e apesar de receber de Deus a promessa de perdão, receber também a certeza e a garantia de uma disciplina retributiva de Deus, nós vemos Davi envolto com as consequências do seu pecado. Seu filho Aminon violentou sua filha Tamar. Seu outro filho Absalão, por conta disso, matou Aminon. Há uma desunião patente na corte real, na família de Davi. E Absalão fica foragido durante anos. Volta, mas não se reconcilia completamente com seu pai. Começa a promover uma revolta silenciosa, tentando furtar o coração dos homens de Israel, e isso desemboca de forma inevitável num golpe no qual Absalão tenta tomar para si o trono de seu pai. No capítulo 16 nós estamos vendo Davi fugindo da cidade de Jerusalém, porque Absalão foi astuto e conseguiu unir forças. E agora a melhor estratégia para Davi é a fuga. E enquanto Davi está fugindo, nós tivemos chance de ver alguns dos salmos de lamento de Davi, dois deles escritos nessa ocasião, o Salmo 3 e o Salmo 63, outros refletindo o tipo de lamento, o tipo de súplica que alguém que busca a Deus faria numa circunstância como essa. E agora então nós vamos ver o desfecho dessa história. Davi está experimentando sim a disciplina de Deus e está fazendo isso com a atitude correta. Ele não é perfeito e nós vamos ver ainda outros erros de Davi, mas há algumas coisas aqui que chamam a nossa atenção. Davi é socorrido imediatamente por Ziba. Ziba é o servo de Mefibosete, filho aleijado de Jonatas, único descendente de Saul. E Davi tinha mostrado bondade para com Mefibosete, colocando Ziba para cuidar das terras de Saul e com isso ajudar Mefibosete a ter o seu sustento. Esse Ziba aparece para socorrer Davi e ele entrega a Davi aqui provisões e alimentos para Davi, que saiu correndo de Jerusalém sem pensar muito nisso. E aí com isso nós vamos vendo um cuidado de Deus para com Davi, que embora esteja sendo disciplinado, embora tenha deixado a sua casa às pressas, experimenta sim um cuidado de Deus, porque já de imediato Davi é socorrido com suprimentos. Outro ponto que vai nos deixar claro o cuidado de Deus é quando homens leais a Davi se apresentam para socorrê-lo. Entre eles está Uzai, um conselheiro particular de Davi, que por orientação de Davi volta para Jerusalém e com muita habilidade política diz a Absalão que vai ser fiel ao filho do rei. E então, sem se comprometer com palavras, ele escuta os conselhos que Absalão trama junto aos seus homens e passa informações disso para Davi, a fim de que Davi possa se programar em suas estratégias de defesa. Nós vemos também no capítulo 17, em sua parte final, homens como Sobi, Maquir e Barzilai, que vão novamente oferecer apoio a Davi com mantimentos, com camas, com bacias, vasilhas e tudo mais, vasilhas cheias de mantimento, para socorrer Davi e os seus homens. E vamos ver, por fim, a própria provisão da natureza, de tal forma que a geografia, a flora da região ajuda Davi a obter vantagem sobre um exército que era numericamente mais poderoso do que o seu. Então, embora Deus esteja sim disciplinando Davi, o amparo de Deus, o sustento de Deus é claro. Uzai é um conselheiro amigo de Davi que fica do lado do inimigo para espionar. Ziba é alguém que aparece trazendo sustento para o rei no começo. Sobi, Maquir e Barzilai trazem sustento posterior. E a própria natureza vai ajudar, a flora da região onde a batalha ocorreu, vai ajudar Davi a ser vitorioso. Isso nos mostra que, mesmo enquanto nos disciplina, Deus cuida de nós. E Davi
parece entender bem a disciplina de Deus, porque a reação de Davi é muito positiva em algum aspecto. Nós vemos logo de cara, quando ele está deixando Jerusalém, que Simei, que é outro descendente de Saul, se aproxima para fazer falsas acusações a Davi, dizendo: bem feito, rapaz, você que matou Saul e derramou o sangue da minha casa, agora Deus está te castigando. Nós sabemos que isso não é nem de longe a verdade, que Davi é completamente inocente do sangue de Saul, e vemos aqui Davi não permitindo que os seus homens matassem esse tagarela injusto, mas Davi dizendo: talvez o Senhor olhe para a minha aflição e me pague com bem a maldição deste dia. Davi se sujeita à disciplina de Deus com uma atitude muito positiva, semelhante àquela que ele demonstrou quando seu filho com Batseba morreu e ele se lavou e foi adorar. Até mesmo consideramos sobre isso recentemente num dos sermões em nossa igreja. Então, além de vermos o sustento divino para com Davi num momento de crise, vemos também a mansidão de Davi e a submissão de Davi ao aceitar essa disciplina. Mas nem todo mundo está agindo com os valores corretos. Há gente aqui que tem lá a sua parcela de culpa e demonstra um caráter não muito correto. Ziba, por exemplo, é colocado em dúvida, porque quando traz notícias para Davi, e traz mantimentos para Davi, melhor dizendo, diz que Mefibosete tinha ido para Jerusalém na esperança de receber o reinado que pertencia ao seu avô Saul. Nós não sabemos se isso é verdadeiro, mas essa fofoca, no mínimo uma fofoca, no mínimo uma maldade, estava acontecendo ali. Mais tarde nós vamos ver que Davi desiste inclusive de averiguar se isso é verdade, mas a atitude de Mefibosete parece sugerir que Ziba estava sendo um aproveitador das circunstâncias. É muito interessante notar que em épocas de crise cada um quer se garantir a seu modo, e muita gente acaba confiando em estratagemas para sobreviver a épocas turbulentas. Davi não, em tudo ele descansou no Senhor, em tudo ele foi socorrido pelo seu Deus. Isso nos ensina uma lição de mansidão tremenda. Confiamos no Senhor, nos voltamos para Deus, é Ele quem vai nos livrar. Muito disso foi o que lemos nesta semana, através dos Salmos de Lamento, onde Davi, mesmo no meio de muitas crises, procurava em primeiro lugar ter Deus como seu sustento, como a sua companhia, como a base da sua esperança. É esta uma das grandes lições que podemos tirar nesta hora. Afinal de contas, quem tentou se utilizar de estratégias humanas acabou se dando mal. E o grande exemplo nestes capítulos que lemos é o exemplo de Aitofel. Aitofel, muito provavelmente, era o avô de Batseba. Ele era pai de um homem chamado Eliã, e o pai de Batseba se chamava Eliã. Se fosse realmente da mesma família, nós conseguimos entender por que tão facilmente Aitofel passa para o lado de Absalão. Quer se vingar de Davi e daquilo que Davi fez para com a sua neta e para com o esposo desta. E Aitofel rapidamente dá a Absalão conselhos odiosos. Durma com as concubinas de teu pai, coabite com elas no eirado, à vista de todo Israel. Essa era uma afronta tremenda, que colocaria uma ruptura irreconciliável entre Absalão e o seu pai. E Aitofel quer ver mesmo o circo pegar fogo e dá esse conselho muito sagaz. Ele deixa transparecer o seu ódio, mas também a sua estratégia, a sua sagacidade como conselheiro, quando propõe a Absalão que imediatamente persiga Davi, para pegar Davi ainda cansado, ainda desprevenido, não organizado, e acabar de uma vez com a situação, matando Davi. No entanto, a bênção de Deus sustentando Davi, ao utilizar Uzai, que é o conselheiro de Davi, que foi até a corte de Absalão para jogar como um espião aí, esse conselho de Aitofel é completamente destruído pela palavra de Uzai. Uzai apela à vaidade de Absalão, à ideia de que se ele tivesse uma pequena derrota, isso podia soar mal para Absalão, que se ele tivesse uma derrota, se ele impingisse uma derrota absoluta a Davi, que ele seria melhor celebrado, e dando um conselho dessa natureza, Uzai consegue reverter o bom conselho, em termos estratégicos, que Aitofel havia dado. Isso vem do Senhor.
E o narrador bíblico diz aqui com todas as letras no verso 14 do capítulo 17, que o Senhor ordenou que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel para que o mal sobreviesse contra Absalão. No enredo que subjaz a tudo isso, nós estamos enxergando, acima de tudo, a mão do Senhor. E Aitofel não vai prevalecer com sua astúcia e sagacidade. Ele não vai conseguir a sua vingança contra o servo de Deus arrependido, porque ele está tentando se firmar em coisas que não são o próprio Deus. Davi clama ao Senhor, espera no Senhor, compõe salmos, volta-se para Deus, aceita a disciplina de Deus. Aitofel quer fazer justiça com as próprias mãos. Aitofel quer se vingar de Davi, quer matar o rei, quer que o rei seja execrado, seja ridicularizado publicamente, propõe estratégias para isso a Absalão e ele é acatado. No entanto, quando Aitofel percebe que Absalão seguiu o conselho de Uzai, o conselheiro particular de Davi, Aitofel já consegue somar 2 com 2 e ver que lá na frente isso não vai prosperar. Davi teria tempo de se reorganizar enquanto Absalão juntava as tropas de Israel para persegui-lo. Davi teria tempo de montar uma estratégia e Absalão não seria páreo para o seu habilidoso pai. Aitofel já começa a entender que lá na frente, ao ser declarado que foi ele quem aconselhou Absalão a dormir com as concubinas de seu pai, Aitofel seria considerado um traidor. E é por isso que ele vai então, coloca seus negócios em ordem e se enforca, porque ele percebe que confiar em sua própria astúcia não foi suficiente. Aqui então, meus irmãos, temos uma história muito rica, muitas intrigas, muitas variáveis. É emocionante ler esses capítulos. É uma novela da vida real aqui diante dos nossos olhos, mas na qual nós enxergamos o sustento divino para com Davi. Deus mandou mantenedores, Deus mandou estrategistas, Deus mandou amigos, Deus cuidou deles, Deus frustrou o conselho sagaz de Aitofel e não permitiu que Davi então fosse completamente aniquilado. Davi, em tudo isso, recebeu bem a disciplina de Deus e acertou quando pediu a Deus que olhasse para a afronta que Simei lhe fazia. Há muita fofoca, há muita estratégia humana nesse enredo. Ziba, aparentemente, depõe contra Mefibosete sem razão, e nós vamos ver isso mais lá na frente. Mas principalmente Aitofel tenta, com conselhos sagazes, mostrar o seu ódio para com Davi, acaba sendo frustrado pela mão de Deus e tem um fim trágico. Isso tudo nos exorta, portanto, irmãos, a confiarmos em Deus sempre, em todos os momentos de crise, como vimos Davi fazendo ao longo dos salmos que lemos nesta semana. Um último comentário a ser feito vem do capítulo 18, quando Absalão vai falecer em combate, vai morrer, e nós vamos ver o Davi. Esse homem que tanto aceitou a disciplina de Deus, que tanto confiou em Deus, era gente de carne e osso, era pecador que nem eu e você. Ele que não confrontou o filho quando matou Aminon, que recebeu o filho de volta por causa daquela estratégia de Joabe, mas simplesmente mandou o filho morar em Jerusalém sem ver a sua cara, que beijou o filho depois por insistência de Absalão, mas não tratou esses problemas, que agora é obrigado a fugir de Jerusalém por causa do filho, ainda fica se lamentando quando Absalão morre, e com isso meio que desmerece toda a vitória, todo o esforço dos soldados que lutaram bravamente para preservar a coroa a Davi. É bastante provável que Davi estivesse lamentando sim, porque no final das contas Absalão tinha exibido todo esse comportamento como resultado de sua falha como pai. No entanto, o que Davi pretendia fazer com Absalão? Poupá-lo das consequências de seus erros? E aqui então nós temos, mais uma vez, aquela lição sobre a qual já comentamos um pouco. A necessidade de sermos firmes com aqueles que Deus confiou aos nossos cuidados, os nossos filhos, de tratarmos os problemas, de conversarmos a respeito do que agrada a Deus e do que não agrada, de fazermos com que nossos filhos lidem com as consequências de seus atos. E de não permitir que a nossa própria consciência de pecado e imperfeição nos tolha, de tal forma que não corrijamos os nossos filhos simplesmente por pensarmos que não temos mérito suficiente para isso. Davi agora estava sendo confrontado com o resultado final de sua incapacidade como pai. O seu filho morria. E agora ele pudesse estar se dizendo: tudo isso aconteceu por minha culpa. Absalão se deita com as minhas concubinas porque Deus anunciou essa disciplina. A espada vem para minha casa porque Deus anunciou essa disciplina. E tudo isso é verdade. No entanto,
há uma parcela de responsabilidade de Davi que não corrigiu seu filho até então. Isso tudo vai gerar um problema que custará a Joabe a difícil tarefa de reprovar o rei. E é o que nós vamos ver na leitura da semana que vem. Mas em tudo isso fica então o recado. Somos imperfeitos, sim. Temos muitas dificuldades e limites. Pecamos, erramos. Mas ainda assim somos chamados por Deus a corrigir nossos filhos, a trabalhar com eles. Porque se não o fizermos, acabaremos amargando como Davi um triste fim daqueles que Deus confiou aos nossos cuidados. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, como pai, como mãe, no cuidado dos seus filhos. Que nós saibamos que, apesar dos nossos pecados, somos chamados por Deus a educá-los no temor do Senhor. E que, descansando na misericórdia de Deus, possamos, como Davi, enfrentar as crises olhando para aquele que nos sustenta. Sem estratégias como Aitofel, sem fofocas como Ziba, sem amarguras exteriorizadas como Simei, mas que descansemos no sustento divino como Davi. Que Ele nos abençoe. É um resumo grande desses 3 capítulos, muito condensado, mas não dá realmente para ficar descendo a todos os detalhes dessa trama riquíssima, porque certamente o tempo não nos permite. Espero que Deus aplique ao seu coração a sua palavra, que você tenha um bom estudo. Amanhã na igreja a gente se encontra, se Deus nos permitir. Até lá.